Bom, pessoal, primeiro bom dia para todo mundo de novo, né? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, né, conseguir tentar aqui passar para vocês um pouco da visão do que é a ideia da área de engenharia de software que cuida de projeto de software, certo? A gente vai ter essa aula agora e depois tem um exercício para vocês fazerem que já está lá no sala de aula, certo? Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar, vocês me avisam, certo? E a ideia, depois que a gente vê aqui o projeto de software, na próxima aula, a gente vai começar a ver um pouco da visão do que é a parte de construção de software, certo? Tranquilo? Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver direitinho? Beleza. Então, bora lá. Lembrando, né, que nesse bloco de aula que a gente está agora, nessa sequência de aulas, a gente está construindo aí uma visão geral do que é a engenharia de software, todas as áreas, né, as quais compreendem pelo menos as principais, né. A gente, na aula passada, viu um pouquinho de requisitos, e hoje a gente vai ver um pouquinho de projeto, certo? Então, bora lá. Então, a ideia da nossa conversa aqui hoje é que vocês entendam o que é projeto de software, o que é projeto de software, para que a área da engenharia de software serve e qual é a missão dela dentro da engenharia de software. 4 anos. E, certo, dentro da engenharia de software, o que a gente tem a ver, qual a relação com o projeto de software, certo? Como é que se faz? E uma área que é bem importante dentro do projeto de software são duas bem grandes, né, que é a parte de arquitetura e a parte de UML, tá? Que é uma linguagem que existe, que é muito utilizada para a gente poder modelar e projetar sistemas, tá? Então, o que seria, né, a pessoa entendia aí mais ou menos o que é a ideia, mas eu não faço ideia nenhuma do que é projeto de software, nem para que ela serve. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Projeto de software é a atividade que tem lá no ciclo da engenharia de software, né, uma das divisões que a gente tem lá pelo SEBROC, né, em que a gente pega o que a gente viu na aula passada, que são os requisitos do sistema, o que é que o sistema precisa fazer, e ali a gente vai produzir, vai projetar ali como aquela solução vai ser implementada, né? Mas o que seria ali projetar? A gente vai analisar em termos da estrutura interna, né, do sistema, suas partes, como elas se relacionam, como é que a gente ali prototipa, né, a solução para que a gente tenha uma base ali de ideia para construir. Igual quando a gente constrói um prédio, né? Ninguém chega lá e constrói um prédio sem planejar, sem projetar, né? Da mesma forma que a gente faz na área da engenharia civil, por exemplo, em que quando a gente vai construir um prédio, a gente tem, pensa em várias partes separadas, né? E aí a gente vai executando o que seria a obra, o projeto, né? Do mesmo jeito a gente faz para software também, do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver, acho que sim, né? Em projetos de obras prediais, né? Você tem várias plantas, né? Você consegue ter ali, né, várias visões isoladas, né, de uma determinada função do prédio. A mesma coisa a gente faz aqui quando trabalha em projeto de software, certo? Então, nada mais é do que a gente pegar o que precisa ser feito e projetar ali como é que vai ser feito. Ali a gente não está fazendo, a gente está esboçando, planejando e se organizando para que a gente execute ali, construa o software da melhor forma possível. Mas o que significa isso também, professora, de projetar? Significa, por exemplo, em pensar quais são as partes que o sistema vai ter, né? Quais partes ali são críticas, quais partes precisam de mais atenção, quais partes precisam ali atender, por exemplo, a requisitos
não funcionais, como a gente viu na aula passada, de performance, de se integrar com outros sistemas, como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai lidar com aquilo ali, né? Como é que a gente vai pensar em como a solução vai ser feita. A gente pode reutilizar alguma coisa que já tem pronta, não, a gente vai construir tudo do zero, né? Então, são nesses elementos aí que a gente pensa e se organiza quando está projetando um software, certo? Então, quando a gente fala em projeto de software, a gente está falando em partes do sistema, e normalmente a gente referencia aí esses elementos e como eles se relacionam, a gente chama como arquitetura, tá? E uma arquitetura de um sistema, ela é formada por componentes, as suas relações entre eles e como ali aquele ecossistema interage, tá? Então, bora lá. Eu trouxe aqui para vocês, falei um monte de coisa, mas pelo menos aqui uma visão de o que seria, né, mais próximo aí para vocês mentalizarem o que seria uma visão arquitetural, né? Quando a gente trabalha na parte de arquitetura e projetando o sistema, na UML a gente trabalha com, que é a linguagem que a gente usa para projetar normalmente sistemas orientados a objetos, em sua grande maioria, né? A gente constrói o sistema com visões, tá? Então, uma visão vai ser mais adequada a um determinado problema. Quando vocês forem estudar lá no terceiro período, vocês vão pagar uma disciplina chamada Projeto de Software, tá? Nessa disciplina de Projeto de Software, vocês vão entender o que é o ML, né? Como é que a gente usa o ML para trabalhar a arquitetura do sistema, como é que você desenha os componentes, como eles se relacionam, e lá vocês vão ver que existe esse termo visão arquitetural, que é nada mais é do que você usar um conjunto de elementos para representar o sistema de acordo com a visão mais adaptada para aquele stakeholder, por exemplo. Você pode ter um cliente que tem uma visão técnica, então, você usa uma visão técnica, baseada num conjunto de diagramas que são mais técnicos, mais baixo nível. Quando você trabalha com um cliente, mais com um stakeholder ali, mais próximo da parte de negócio, por exemplo, que é a forma como eu estou tratando vocês aqui, que não conhecem mais a fundo elementos ainda muito técnicos no sentido de integração, componentização, por exemplo, a gente usa uma visão como essa aqui, em que vocês não precisam ter tanto conhecimento a baixo nível das tecnologias que estão sendo envolvidas no projeto, mas você já consegue bater o olho aqui, já consegue ver o quê? Que o sistema é formados por partes que se relacionam, certo? Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma visão arquitetural de um sistema web, por exemplo. Não sei se vocês já trabalharam com implementação web, com programação web, né? Mas deixa eu só fechar aqui a porta. Vocês já tiveram algum contato, alguma experiência, já tem noção do que seria uma visão arquitetural, ou já viram, assim, de perto, alguma documentação mais técnica de uma visão arquitetural de um sistema? Já chegaram a ver, assim, alguma imagem como essa que eu estou trazendo para vocês? Ainda não, né? Mas vocês vão ver. Daqui a 2 períodos vocês já vão estar debruçando, produzindo coisas como essa, certo? E aqui eu trouxe mais ou menos, por exemplo. Aqui eu consigo dizer as partes que compõem o sistema, por exemplo, aqui, ó, embaixo. Eu consigo representar um banco de dados, que é onde as informações do sistema estão sendo armazenadas. Aqui eu estou representando, com essa parte laranja, um servidor de aplicação, e aqui uma arquitetura de um sistema baseado numa arquitetura que vocês vão estudar mais lá na frente, que é a base de sistemas web, né, que é a arquitetura cliente-servidor, onde a gente consegue ver aqui que a gente tem um sistema formado por 2 grandes partes, a parte que roda no lado do servidor e a parte que roda no lado do cliente, certo? E aqui, esse desenho está detalhando um sistema construído em Java para web, né, na arquitetura cliente-servidor, que roda em cima de um servidor de aplicação chamado Tomcat, né, você vê aqui que dentro, né, do sistema ele está dividido em partes, né,
Eu tenho uma parte aqui chamada controlador, outra parte chamada serviço, outra parte chamada DAO, outra parte chamada entidades. Você ainda não sabe, né, em detalhe os padrões e as técnicas que estão envolvidas aqui, mas você já consegue ver que o sistema é formado por partes, que as partes se comunicam seguindo uma certa hierarquia, né, que se comunicam entre elas, que estão isoladas em partes que têm responsabilidades diferentes, que existem trocas de mensagens, né? Por exemplo, aqui a gente começa a ver, a gente consegue ver, né, que tem uma parte do sistema que roda no navegador, que tem páginas de interface com o usuário, que a gente tem trocas de mensagens usando o protocolo HTTP. Então, quando a gente se preocupa com os elementos arquiteturais no sistema, é isso aqui que eu estou falando, certo? Você vai se preocupar com as partes, com as responsabilidades de cada parte, como elas vão se comunicar, quais são as restrições, e tudo isso a gente usa um monte de boas práticas que já existem na indústria, né? Tanto em termos de tecnologias, de frameworks. Então, quando a gente estuda a parte de projeto de software, é com isso aqui que a gente se preocupa. A gente vai pegar todas aquelas necessidades que o cliente tem em termos de requisitos funcionais e não funcionais e pensar nisso aqui. Projetar quais as partes que o sistema vão ter, quais as responsabilidades e como elas se comunicam. É nisso aqui que a gente se preocupa quando a gente está trabalhando em projeto de software, tá? E isso aqui serve como guia para a construção, né, do sistema em si, né? Tranquilo? Deu para vocês terem uma ideia do que é que a gente faz aqui em projeto de software? Beleza, então bora lá. Ah, beleza. Professora, dá para ter uma ideia ali mais ou menos do que é a missão de projeto de software, mas de fato o que é que ela faz? De fato o que a gente faz é o seguinte, lembra que a gente viu na aula passada o que é que a gente faz na parte de engenharia de requisitos, né? A gente tenta entender aqui o que o sistema precisa fazer, qual é a missão, qual é o problema, quais são as regras de negócios, quais são as expectativas do cliente, quais são os problemas que a gente precisa resolver, que padrões a gente tem que seguir no sentido de regras, de leis, né, de necessidades, né, e aí, depois que a gente entende o que o sistema precisa fazer, agora a gente parte para a parte do como, né, que é o que a gente faz aqui em duas etapas na parte de projeto de software. Então, a gente vai, né, tem duas grandes atividades aqui, que é você analisar o que foi definido em requisito. O que significa analisar, professor? Significa que aqui, por exemplo, eu vou receber, lembra que a gente falou na aula passada que a gente tem alguns artefatos como saída da etapa de engenharia de requisitos, a gente tem os documentos de caso de uso, às vezes a gente tem lá os diagramas de casinhas, a gente vai ter ali alguma produção de conhecimento, né, documentado, já normalizado e acordado com o cliente em termos de escopo do que o sistema precisa fazer. Aí a gente, quando entra na etapa de projeto, a gente pega ali toda aquela documentação que foi descrita e normalizado, fechado o escopo ali com o cliente do que o sistema fazer, e a gente vai dizer, certo, eu vou entender aqui agora os requisitos do sistema e vou ver se aquilo ali é possível de ser feito no sentido de tecnologia já. Vou pensar em que tecnologias eu vou usar, que restrições eu vou ter que seguir. De fato, ali, o pessoal projetou aqui que o sistema vai ser, sei lá, o sistema da pizzaria, que a pessoa vai poder montar a sua pizza e fazer o seu pedido online, mas o pessoal esqueceu aqui de pensar nas possibilidades de pagamento. Ninguém detalhou aqui a questão de, tá, quais são os meios de pagamento? Faz sentido eu pagar, colocou aqui que vai pagar uma pizza por boleto. Nesse sentido aqui, nesse contexto, faz sentido eu pagar uma pizza por boleto ou não? Então, é normalmente ali nesses aspectos que a gente trabalha na análise, né? A gente vai amarrar ali os requisitos, ver as relações entre eles, ver se eles são possíveis de ser implementados, né? Se a gente ali captou e entendeu que realmente, em termos de negócio, precisa ser feito, isso já pensando no projeto, né, nas partes do sistema, e aí a gente amarra, beleza.
entendi ali tudo que foi pensado na etapa de requisitos, já tenho uma ideia aqui de quais são as partes do sistema, como é que eu vou fazer, já decidi aqui que tecnologias vão ser usadas, baseadas nos requisitos não funcionais e coisas nesse sentido, e aí depois eu vou para a parte de projeto, que é onde eu pego o que eu entendi na análise e vou ali, grosseiramente falando, desenhar, projetar, pensar nas partes, como elas vão se ligar, certo? Então, basicamente, ali, projeto de software tem esses dois grandes marcos, tá? Então, quando a gente está lá em requisitos, como eu falei, a gente vai focar no domínio do problema, né? A gente está ali tentando entender o que é que o sistema precisa fazer. Quando a gente vem para a análise, a gente vai meio que se apropriar da missão do sistema. A gente vai entender as necessidades do cliente realmente foram bem compreendidas, porque pode acontecer de o cliente estar visualizando uma coisa, o pessoal lá da análise de requisitos tem entendido uma coisa, né? Mas não tem entendido todos os pontos, por exemplo, ou não. Então, quando a gente está aqui na etapa de análise, a gente meio que faz essa redundância ali de pensar nesses aspectos, tá? Os requisitos, eles foram bem especificados, do jeito que a documentação está, do jeito que as informações que existem aqui, eu consigo, de fato, implementar essa necessidade do sistema, né? Existe ainda algum conceito que precisa ser esclarecido ou melhor detalhado para eu poder implementar? Existe alguma inconsistência, um requisito que choca com o outro, algo que está faltando para aquele requisito poder ser implementado, tá? Então, é isso aí que a gente pensa na etapa de análise, né? E aí, pode ser necessário, né? A gente pode identificar ali que algum requisito precisa ser melhor detalhado, ou que aquele requisito não tem como tecnicamente, dentro das tecnologias e restrições que o cliente colocou, como ser implementado. Nessa etapa também aqui a gente pode sugerir oportunidades e potencialidades de melhoria do sistema, tá? Então, pode existir ali alguma funcionalidade, alguma tecnologia, uma abordagem que o cliente não pensou, mas pode ser muito boa para o negócio dele e ele não visualizou ali ainda. A gente, tecnicamente, como tem mais visão ali da parte técnica, pode sugerir, então isso pode ocasionar ali uma volta na etapa do processo, tá? Então, é aqui, em análise, que a gente bate o martelo. Beleza, eu já compreendi tudo o que precisa ser feito, agora eu posso projetar o sistema, certo? E aí, beleza, uma vez que a gente entra na etapa de projeto, como é que a gente faz, né? A gente parte ali do que foi produzido na etapa da análise e vai detalhar ali em termos de passo. A gente já pensa ali mais próximo do algoritmo, que método vai chamar o outro, que objeto eu vou ter que modelar, como é que eles vão se integrar, como é que um objeto se comunica com o outro, se um objeto ou uma camada, ou uma parte do código tem acesso ali àquele tipo de informação ou não, né? Qual é a responsabilidade de cada parte do código, como é que as funcionalidades vão ali executar no passo a passo, em termos de algoritmo, como aquilo ali vai ser construído. Aqui a gente não produz código, aqui a gente produz uma documentação que é base, vai ser de base para construir o código, certo? Então, normalmente aqui nessa etapa de projeto, a gente já começa a considerar, já começa a descer mais para o nível técnico, começa a se preocupar ali com qual a linguagem que a gente vai usar, qual o banco de dados, que frameworks ou tecnologias a gente vai usar, né? Que padrões de projeto a gente vai usar, que padrões de codificação, quais são as leis que estão envolvidas e impactam ali na forma que o requisito tem que ser. Por exemplo, a gente não estudou ali a questão da LGPD, então aqui a gente já pode ter que se preocupar com alguns aspectos ali da LGPD, como é que a gente vai proteger, como é que a gente vai fornecer a privacidade dos dados do usuário, como é que a gente vai proteger ali informações sensíveis do usuário, por exemplo, tá? Que estratégias a gente vai usar, que componentes de hardware ali, eu vou precisa ter um cluster, né, de, tipo, precisar ser várias máquinas associadas ali para ter um potencial, meu sistema vai estar na nuvem, não está, como é que eu vou distribuir o meu sistema? Vai ser um sistema web? Não vai ser instalado através do celular? Vai ser disponibilizado ali em alguma loja, né? Tipo, a loja da Apple, a loja do Android, o que é que eu tenho que fazer para poder distribuir meu software, né?
como é que eu vou fazer para o sistema funcionar conforme esperado? Então, tudo isso é o que a gente pensa na etapa de projeto, certo? Então, visto ali que a gente entendeu qual é a missão do que é a área de projeto de software, suas etapas ali, numa forma mais abstraída, mas, professora, para que eu preciso projetar software? Qual a ideia que vocês têm? Vocês acham que realmente é importante ou não? Ou uma coisa que dá para fazer e fazendo ali, baseada nas minhas experiências que eu já tive, dos projetos que eu já participei, a gente vai fazendo aqui e vai seguindo. Qual a impressão que vocês têm a respeito disso? Alguém arrisca alguma coisa? Por que que parece ser importante? Para que é importante projetar um software? Então, eu acho que depende do projeto, né? Eu acho que tem projeto ali que, de repente, o custo de você projetar não esteja ali dentro do esperado. Seria isso? Ou que é só preciosismo mesmo da equipe técnica? Certo. Se for muito simples, não necessariamente precisa, certo? Então, bora lá. Qual é a necessidade da gente modelar e projetar um software? É muito mais rápido ali eu determinar as necessidades que o projeto tem, com base nas vivências que eu já tive em projetos anteriores, que a gente já desenvolveu, né? Qual o real peso disso aí? Não, eu já desenvolvi 10 sistemas ali de folha de pagamento. Eu vou desenvolver o 11º. Realmente eu preciso projetar ou não, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se você tem um projeto aí para construir a casinha do seu cachorro, certo? É um projeto que parece ser relativamente fácil, dá para você fazer ali de cabeça, né? Com um pouco de planejamento ali. Você vai conseguir juntar as ferramentas que você precisa, vai comprar umas madeiras, cola, prego, muita coisa que você já vai ter em casa, né? E aí, com pouco esforço, você conseguiria ter a sua casinha de cachorro pronta, né? Funcionando ali desde que você tenha projetado ela do tamanho legal para o seu cachorro, né? Sem goteira e tal, seu cachorro vai estar ali absolutamente feliz, né? Com a sua casinha. Então, é como o Micael falou, é um projeto relativamente simples, eu não preciso ali gastar muito do meu juízo, do meu tempo, eu quero logo fazer e terminar. Existem possibilidades ali em que isso pode ser realidade, tá? Mas, vamos dizer ali que o seu projeto agora não é para construir a casinha do seu cachorro. Você quer ali construir uma casa nova para sua família, né? E como realmente eu consigo fazer esse projeto de cabeça, né? A minha expectativa ali, né, é de sempre, né, claro, fornecer o melhor para a minha família, vou ter que me preocupar ali com o custo, né, vou ter que me preocupar ali com alguns aspectos relacionados a isso, né, já difere ali um pouco do projeto do que seria a casinha para o seu cachorro. Então, você já pode começar, não, aí eu consigo fazer, eu vou começar a pensar ali, qual uso que eu vou dar para cada um dos cômodos, quem precisa de um quarto, o que é que a gente vai fazer, se vai ter uma sala ou não, vai estar ali pensando nos cômodos, né, de acordo com o uso que você tem para esperado ali do que seria ideal para sua família, né? Mas ali, você já vai começar, quando você começar a colocar as coisas no papel, quando você começar a executar, você já vai começar a ver que é um projeto que é humanamente de você construir sozinho, né? A não ser que você pretenda aí passar 20 anos construindo uma casa sozinho, né? Você quer dar o conforto para sua família o mais rápido possível, dentro do custo, do tempo e do que você planejou, né? Então, você já vai começar a ver ali que não é tão humanamente fácil construir aquele projeto sozinho, né? E você quer proporcionar ali a felicidade para sua família, um conforto e tal. Não, se eu for construir sozinho, vai demorar muito tempo. Então, sei lá, vou pensar ali em contratar um bom pedreiro experiente e acho que ali é suficiente para executar o meu projeto, né? Então, você vai lá, pensa em chamar o pedreiro e tal, mas ali você já vai começar a ter que se preocupar com algumas coisas, como, por exemplo,
chamei o pedreiro, mas ali, qual o tempo que eu vou fechar com ele, como é que eu vou acompanhar ali o que ele está fazendo, se está dentro do planejado, se ele está gastando a mais ou a menos do que o que deveria, se está tendo muito desperdício de material, vai ter uma hora que ele pode abandonar ali o meu projeto e eu vou, como é que eu vou fazer para ir atrás de outro pedreiro e tal, você já começa ali a pesar as questões do prejuízo financeiro e tal, então, é um negócio que começou simples, parecia tranquilo, né, para ser executado e tal, mas ali quando você vai se deparando com a realidade, você vai vendo que o negócio que você imaginou sair desse jeito, pode sair desse jeito aqui, né? Uma coisa é sair dentro do esperado e ali o que realmente foi executado, né? Então, é justamente nesse tipo de situação que a área de projeto de software ajuda a gente, né? Dificilmente ali, por exemplo, você vai se meter, né? Alguém vai se meter a construir um prédio empresarial que tem um monte de gente ali pagando para ter as suas salas e tal, e no final o projeto não sai, o prédio vai cair, como é que vai fazer? Entende? Então, é mais ou menos ali a ideia, né, de como a gente trabalha numa fábrica de software e em projetos de software, né? Uma empresa de software, para ela ser bem sucedida, né, ela é aquela que fornece o software dentro dos parâmetros da nossa tríade ali, essencial, né, dentro do tempo, do custo, da qualidade, né? Então, a gente tem que evitar desperdício, retrabalho, como é que a gente vai alocar as pessoas, né? Quais são as formas que a gente vai trabalhar, quais são as ferramentas, né? E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa, né, projetar ali uma atividade de suma importância também, igual, né, a gente definir os requisitos, né, de como a gente vai construir. Não adianta ali eu fechar o escopo, né, que o meu sistema tem que ser X, Y, Z, e na hora da execução eu não me planejei, não me projetei para construir aquilo, tá? E aí, quando a gente trabalha com projeto de software, né, ali ele permite a gente visualizar o sistema, se está dentro dos requisitos funcionais e não funcionais, dentro do que está esperado, se ele vai se comportar dentro do esperado, se a gente consegue ali organizar e relacionar da forma correta, né, as estruturas, as partes do sistema, como é que a gente vai guiar a construção do sistema, como é que eu consigo aqui por exemplo, quando eu projeto, paralelizar o desenvolvimento do meu sistema, né? Lembra quando eu mostrei aquela parte ali inicial que eu mostrei camadas, mostrei o sistema em camadas e partes como elas se comunicam. Então, aquilo ali ajuda, por exemplo, a definir, tá, quem são as pessoas que eu consigo aqui trabalhar com elas ao mesmo tempo, cada um vai trabalhar aqui nessa parte separada e eu consigo paralelizar, tem uma parte que depende da outra ou não, né? Ali também na parte do projeto de software, a gente documenta todas as decisões que foram tomadas em termos acerca de tecnologias, frameworks, padrões e regras que a gente vai usar na implementação. A gente ali também documenta e organiza o vocabulário, as visões, né, da arquitetura do sistema, como a gente projetou ali aquela solução. E a ideia é que a gente consiga produzir tudo isso para trabalhar no desenvolvimento, né, em equipe, que precisa ser ao máximo paralelizado, precisa ao máximo, né, ter o mínimo de defeito e tudo mais, né. Então, ali, a disciplina de projeto de software nos ajuda ali a documentar e projetar e registrar ali informações acerca disso, né? Porque vocês sabem, quando a gente trabalha em equipe, em projetos, né, tem o tempo todo ali na realidade, né? Gente entrando, gente saindo, tecnologia nascendo, tecnologia morrendo, né? Cliente que entra, cliente que sai, se você tem uma linha de produto, por exemplo. Então, todas essas coisas precisam, elas não podem viver na cabeça das pessoas e nos achismos das pessoas, né? Tudo ali realmente precisa ser controlado de alguma forma, certo? E o projeto de software nos ajuda ali a documentar e registrar essas coisas do ponto de vista técnico. Ah, professora, mas não consigo entender muito na prática isso. Então, vamos dizer, por exemplo, se você entrou, vocês agora começaram a trabalhar e entraram numa empresa que, sei lá, está trabalhando no Nubank, entrou lá no Nubank, e aí? Como é que vocês vão começar a trabalhar? Então, o que a gente produz em projeto de software, em requisitos, já ajuda você a se adequar no projeto. Você vai receber os requisitos para ler, você vai receber um documento técnico, você vê quais são as visões do sistema, quais são as tecnologias que usa,
quais são as responsabilidades de cada parte do sistema, como é que você vai configurar o seu ambiente de trabalho, tudo isso ali é um conjunto de suporte de coisas que a gente vem vendo ali, até então, na engenharia de software, que vai ajudar ali a suportar todo o processo do sistema, né? Desde quando ele vai ser desenvolvido, quando vai ser dado manutenção, quando ele vai ser evoluído, certo? Então, essa é mais ou menos ali uma das missões de dentro da engenharia de software, que o projeto de software faz se preocupar ali mais com a parte técnica de implementação, tá? Então, tá, professora, quer dizer aí que se eu fizer, né, projeto de software, tá tudo resolvido, né? Lembra que a gente falou lá na primeira aula de engenharia de software na questão da bala de prata, né? Então, a gente lembra ali, né, quando a gente falou ali do artigo de Brooks, né, que a gente trabalhar com engenharia de software tem um monte ali de coisas e dificuldades que são inerentes ao ato de se desenvolver software, né? Mas quando a gente abstrai os detalhes e descarta as partes, a parte da complexidade que é essencial nos sistemas, quando a gente modela, né, ajuda a gente ali a englobar, diminuir, mitigar uma parte do problema, né? Então, quando a gente pensa ali como um projeto de software, que em alguns momentos pode ser uma coisa inofensiva, né? Que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar com ela naquele momento e que a gente acha que pular essa etapa vai ser mais rápido para entregar o meu software, aquilo ali pode se transformar numa tortura de prazos perdidos, orçamentos estourados, um produto final imperfeito, né? A gente sabe ali que engenharia de software não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas de um projeto de software, mas cada uma das suas partes tem realmente ali a importância, né? E a gente tem que ter ali a noção de saber, né, que a gente tem aquele conjunto de ferramentas e o risco, às vezes, de usar e não usar, e a forma como usar também, né, vai impactar ali, certamente, no sucesso do seu projeto, tá? Então, lembra ali que a gente falou desses aspectos já na aula de engenharia de software, né? Mas, por exemplo, a gente tem ali questões de, tá, eu estou trabalhando com um software que é muito complexo, eu tenho que ter ali, seguir, ter um conjunto de conformidades com aspectos legais, por exemplo, ou de interação com o usuário, que eu posso ser multado aqui se o meu software não atender aquelas regras. Pô, será que realmente ali esses aspectos não são importantes de ser trabalhados na etapa de projeto de software, né? Eu posso gerar ali problemas tecnológicos, problemas de configuração de ambiente, problemas com mudanças de tecnologia que eu tenho que estar ali preparado para absorver ali dentro do ciclo de vida do meu sistema, certo? Então, tudo isso ali a gente vai pensar também dentro de projeto de software também, tá? E é uma coisa que vocês podem se perguntar ali, professora, mas o que é que eu, que estou estudando aqui engenharia de software, tenho a ver com isso, né? Eu acho que eu já passei esse vídeo para vocês sobre engenharia de software no Nubank, né? Que é uma empresa nacional que tem um bom expertise ali, sobretudo no papel do engenheiro de software, né? Então, a ideia, depois vocês puderem assistir esse vídeo de novo, se eu não passei para vocês, mas é que vocês, como engenheiro de software, como a formação de vocês, não é uma formação que é igual a de um cientista da computação, que é igual a de um sei lá, engenheiro da computação. O foco do curso de vocês é realmente ali fazer o uso, ter um bom conhecimento e dominar ali todas as áreas da engenharia de software. Vocês vão ser engenheiros de software, significa que vocês têm que conhecer ali e ser proficientes em todas as técnicas, métodos e ferramentas para se desenvolver software, não é só desenvolver, né? Não é só fazer análise, vocês ali têm que saber, né, vocês vão ser o instrumento ali dentro da fábrica, né, que tem que ter ali uma grande proficiência, né, uma visão horizontal e ampla de cada uma das áreas da engenharia de software, que é a missão delas é saber ali andar e fazer, né, o que prega e preconiza ali cada uma das áreas e vocês estarem preparados dentro da formação de vocês para chegar ali e ter noção de todas as ferramentas e técnicas possíveis ali para
culminar ali um projeto de software de sucesso, entende? Então, esse aqui já é um dos grandes diferenciais do curso de vocês, né? Então, tá, professora, tendo ali esse contexto, qual é o grande objetivo ali da área de projeto de software, né? Já deu para a gente ter uma ideia de por que projetar, né? E qual ali, o que é que se espera de um engenheiro de software na área de projeto de software, por exemplo, né? Vocês precisam ali saber, né? Ter um bom conhecimento em relação a tecnologias, né? Saber ali como falar a linguagem que se utiliza para projetar software, né? Saber ali ter na cabeça de vocês o que é o ML, por exemplo, que é a linguagem que a gente mais usa, né? Ou só conhecer ali o vocabulário, as regras, como é que usa essa linguagem, como é que eu faço ali para ler e interpretar diagramas UML, como é que eu faço ali para escolher qual é o diagrama que precisa ser construído ali, que é o mais adequado para exprimir uma solução de software, né? Como é que eu faço para escrever um documento de arquitetura, como é que eu faço para ler, como é que eu faço ali para relacionar os papéis envolvidos ali na engenharia de software, saber quais são, né, como é que se pratica projeto de software na indústria, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, documento de arquitetura, né? Como a gente falou, além de engenharia de requisitos, o documento que a gente faz mais alusão é o documento de requisitos, histórias e tal. Aqui, quando a gente trabalha em projeto de software, o documento mais forte que mais se referencia é o documento de arquitetura, que é o documento ali que vai abrigar tudo que definido, planejado e projetado nessa etapa de projeto de software. Aquele documento ali de referência técnica, onde eu vou ter todas as informações necessárias, né, tanto para desenvolver o software, né, como para fazer manutenção dele, para evoluir o software ali, o diário de bordo dos elementos técnicos do sistema, quais são as partes, como elas se comunicam, que frameworks foram usados, por que usou esse framework na versão X, não usou esse framework na versão Y, quais são as limitações do sistema em termos de arquitetura, né, de componentes, o que é que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, tudo isso ali é registrado, né, o principal documento de referência é o documento de arquitetura, certo? Então, só para contextualizar ali, aonde o projeto de software se encaixa, né, no processo de desenvolvimento de software, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né, é, é como se, assim, quando a gente vai desenvolver software, a gente vai estudar, quando a gente for ver a parte de processos, né, de metodologia de desenvolvimento, né, o software, ele não é construído normalmente todo de uma vez só, né? Ele tem ali um conjunto de etapas bem definidas, de fases, né? Esse aqui é uma imagem que vocês vão ouvir falar muito ali, sobretudo no curso de vocês, que chama gráfico das baleias. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já viram essa imagem em algum lugar. Alguém já viu, já ouviu falar sobre esse gráfico? Não, né? O gráfico das baleias é um gráfico que ajuda a gente a entender quais são as fases e quais são as áreas do software que a gente trabalha em cada uma das fases quando a gente fala no desenvolvimento de software baseado em uma metodologia chamada RUP. RUP é um processo da Rational, que ele é referência ali em engenharia de software, quando a gente estuda ali as etapas de desenvolvimento do software e como é que a gente aplica ali cada uma das áreas da engenharia de software no ciclo de desenvolvimento do sistema, né? Quando eu desenvolvo o sistema, basicamente a gente tem ali 4 fases, né? A fase de iniciação, elaboração, construção e transição, que é o início ali, quando eu estou pensando, o projeto está chegando, né? E eu tenho ali, por exemplo, aqui as áreas de conhecimento dentro da engenharia de software que se aplicam no projeto. Por exemplo, eu tenho a parte que eu trato de negócios, né, que é aquela parte que a gente viu antes, que vem antes da engenharia de requisitos, onde a gente tem ali o pessoal de pessoal comercial, o pessoal mais técnico, né, o pessoal que trata ali com o cliente, né. Eu tenho aqui também a área de requisitos, que é a que a gente viu na aula passada, que eu vou estar trabalhando nos requisitos do sistema, funcionais e não funcionais. A área que a gente está vendo hoje, que é a área de projeto, né, que é a parte aqui de análise e design.
tem também a parte de implementação, que é a construção do código em si, a gente tem a parte de testar, as áreas que testam o software, que documentam o software, que gerencia ali mudanças no sistema, a parte de gerência de projeto e a parte de configuração de ambiente, controle do ambiente do software, quando a gente fala ali em termos de tecnologias, ferramentas, né, o ambiente para o software funcionar, né. Então, quando a gente fala do RUP, a gente vai estar ali mais à frente, a gente desenvolve aqui cada uma dessas áreas numa intensidade diferente, dependendo da fase do projeto. Então, quando eu estava falando aqui na fase de início, quando o projeto está começando, né, aquela etapa do projeto está começando, não necessariamente é só o projeto do zero, ali a gente vai ter um esforço diferente de cada uma das áreas, dependendo da etapa do projeto. Então, por exemplo, na fase de início do projeto, a gente tem ali muito mais atividades em termos de esforço, né, quando a gente pensa ali em modelar o negócio, em pensar nos requisitos, né, e fazer a etapa da análise, né, vocês veem aqui que de acordo com a intensidade daquela área, naquela fase, né, é o que monta aqui o que a gente chama as baleias, né. Então, em cada uma das fases do projeto, né, a gente vai ter um investimento maior de esforço de cada uma daquelas áreas. E quando a gente fala em projeto de software, dentro de uma etapa de desenvolvimento completa do sistema, né, a etapa de análise é uma etapa que ela perdura ali por todo o ciclo de vida do sistema. A gente trabalha com análise de design no início, né, que é, beleza, ali é o pessoal de negócio, de requisitos, está pensando no sistema, acaba interagindo aqui com o pessoal de análise e design para tentar entender que se aquele requisito funcional pode ser atendido, se não pode, se aquilo é factível ou não, né? Mas a etapa de análise e design, ela é muito mais forte aqui na etapa de elaboração, na etapa ali em que a gente está planejando e projetando como é que o sistema vai ser feito, né? Você veja aqui que a curva de esforço dela é muito maior, né? Então, é a etapa ali que a gente está fazendo a essência daquela fase, que é projetar, pensar quais são as partes do sistema. Aqui a gente já começa a ter junto a etapa de implementação, porque normalmente quando a gente está fazendo a etapa de projeto, a gente já está pensando ali, a gente tem um papel que é muito importante nessa fase, que é o papel do arquiteto de software. Vocês já ouviram falar? Arquiteto de software? Já ouviram falar nesse papel? Normalmente ali, o arquiteto de software é aquele cara, né, aquele programador ali que é bem experiente, já trabalhou com diversas tecnologias, já trabalhou ali resolvendo muita bronca, conhece muito de frameworks, de tecnologias, de base ali, de elementos arquiteturais, de padrões e tal. É aquele cara ali que veio do júnior e evoluiu e gosta muito da parte técnica. E normalmente é esse cara que conduz a etapa de análise de design. Normalmente, como ele já trabalhou ali de vários sistemas, já usou várias tecnologias, já passou por vários problemas, é aquele cara que quando a gente diz para ele o que o sistema precisa fazer, quais são os requisitos funcionais e não funcionais que têm que ser atendidos. E também ali um conjunto de restrições que às vezes vem do cliente, porque nem sempre a gente pode escolher como vai desenvolver o software. Às vezes o cliente já impõe para a gente uma tecnologia, ele já impõe um conjunto de requisitos não funcionais que às vezes a gente não pode escolher. E ali o arquiteto de software é aquele cara que vai estar antenado em todas aquelas coisas ali, ele sabe dizer, ó, não, a gente vai usar aqui, sei lá, Java, vai ser para web, a gente vai precisar aqui, né, de usar o padrão de projeto MVC, vai precisar usar aqui vai usar o Spring, vai usar o banco de dados PostgreSQL, porque eu sei que esse banco de dados aqui eu consigo fazer lock de linha ao invés de fazer lock de tabela. Ele desce ali em coisas técnicas, né, de mais granularidade maior, né, e que ele tem ali já uma certa experiência para construir o esqueleto do projeto. E o que significa ali? Ele já vai criar, já pode precisar criar código-fonte, já vai colocar ali a integração, vai botar, sei lá, o Java para falar com o Spring na versão 2, que o driver do banco de dados tem que ser a versão 3.1, que só vai funcionar sei lá, ali, com web service, usando o REST,
e coisas nesse sentido. É o que esse cara faz. E aí, normalmente, às vezes, ele precisa ali fazer uma prova de conceito do que é o software, como vai ser implementado. Então, além de ter o documento de arquitetura naquela fase, a gente tem muitas vezes ali já um artefato de código produzido. Por isso que a gente vê aqui um esforço na etapa de implementação. Ele já vai ter ali o esqueleto do projeto montado, já vai ter algumas classes de exemplo ali para você implementar, ou então, ou eu já sei aqui que esse requisito vai ser o mais rochedo e eu preciso implementar ele aqui mesmo para poder ver se todas essas tecnologias em conjunto, todas essas restrições vão funcionar. Então, às vezes, aqui nessa etapa também, o arquiteto ele precisa lá chegar e implementar aquele caso de uso mais crítico, ele pode chamar ali um programador para trabalhar junto com ele. Então, entenda que o papel do arquiteto é essencial e tal, e que não é porque ele virou um arquiteto que ele deixa de programar, sabe? Aquele cara que vai estar ali sempre dando suporte e trabalhando junto na equipe, mas o trabalho dele mais forte inicialmente é aqui, na fase de elaboração, onde a gente está ali projetando o que seria a solução do software, tá certo? Deu para entender mais ou menos isso? Como é que a etapa de projeto de software se encaixa dentro do processo de desenvolvimento, né? Quais são os papéis, os documentos que normalmente a gente tem, e qual é a ideia e a missão, né, do projeto de software dentro, né, do desenvolvimento do sistema, tá? Então, quando a gente pensa ali, né, como é que eu faço ali projeto de software? Normalmente a gente vai ter alguns papéis, né, você vai ter ali o arquiteto, que é o que eu falei, vai ter o analista de banco de dados, às vezes, vai ter ali aquela pessoa que é especialista, né, em arquitetura, em modelagem, né, e a gente vai ter um conjunto de etapas e de fluxos que a gente segue, e isso aqui vai variar de acordo com a metodologia de desenvolvimento que a empresa usa, tá? Ela pode usar puramente uma metodologia, como o RUP que eu citei, como pode usar uma metodologia Agile, XP, ou uma coisa nesse sentido, né? Mas, normalmente, ali a pessoa sempre acaba adaptando ou pegando boas práticas do que todo aquele processo, né, de engenharia de software pede para a gente fazer, né? E vai ter ali um conjunto de etapas e sequências lógicas para a gente ter ali a saída do que seria o esperado, que é, né, ter uma arquitetura robusta, né, e projetada ali para o sistema, para que a gente consiga desenvolver ele, atender os requisitos não funcionais e funcionais, consiga paralelizar ali ao máximo do trabalho, consiga ter uma quantidade X de gente trabalhando ao mesmo tempo, que a gente consiga, né, da manutenção do sistema. É um sistema que vai durar, é uma linha de produto que precisa durar para X, Y anos da vida. Então, tudo isso é o que a gente pensa aqui, certo? Tranquilo? E aí a gente tem ali alguns documentos que são importantes e que mais ou menos podem variar, né, dependendo do processo de desenvolvimento, né, mas a gente usa ali normalmente como entrada o que eu tinha dito, o documento de requisitos e o glossário, que é dependendo do projeto ali, pode ter um conjunto de termos técnicos e referências que precisam, são fundamentais a gente entender as definições para poder projetar o sistema. E quando a gente termina a etapa de análise de projeto, né, a gente tem ali o documento de referência, que é o documento de arquitetura, que eu já falei para vocês, que tem ali todas as decisões ali, né, acerca de termos técnicos de implementação ali, que foram decididos no projeto, de infraestrutura e tudo mais, né, e a gente tem também ali a saída do que é o que eu falei ali, que a gente tem o mapeamento, a gente chama esse termo, né, o mapeamento das classes dos elementos do projeto, que é quando a gente usa uma linguagem de representação gráfica, que é a que eu citei aqui, o ML, né, e a gente vai modelar ali as partes do sistema e como elas se relacionam. Então, normalmente ali a gente tem esses dois grandes artefatos na etapa de, como saída, da etapa de análise de projeto, né, e vai ser base ali. Tem também aqui, como eu falei antes, a questão de você ter também aqui, às vezes, artefato de código já pronto, tá? Beleza? Então, só dando uma ideia aqui, por exemplo, né? Eu tenho ali o papel do arquiteto que pegou o documento de caso de uso, né? Pegou a modelagem do caso de uso, porque o ML, ele também pode ser usado na etapa de requisitos para desenhar ali o que seriam as funcionalidades do sistema e pode servir de entrada para o arquiteto. Então, baseado ali, ele vai construir
baseia todos os requisitos funcionais, não funcionais, e a modelagem do que seria inicial do sistema de funcionalidades, produzir ali o documento de arquitetura. E aí, às vezes, a gente tem um papel que pode ser diferenciado do arquiteto, que é aquele desenvolvedor ou analista que vai se preocupar em desenhar a solução de uma funcionalidade ou de um caso de uso usando o ML. Então, ele vai pegar ali já como base o que foi produzido na etapa de requisitos, o que foi definido na arquitetura do sistema e começar a projetar ali em baixo nível. Por exemplo, lembra quando a gente viu em linguagem de programação, antes a gente viu um fluxograma, por exemplo, que vai dizer ali o passo a passo da etapa da construção da solução do algoritmo. Isso aqui é feito na etapa de análise, é um tipo de modelagem que é usada aqui nessa etapa, tá? A gente pode ter ali um trabalho completamente separado do analista de banco de dados, que ele trabalha ali, pode ser responsável só por tratar de toda a complexidade do banco de dados, quais são as tabelas, quantas tabelas precisam, qual informação vai ser guardada em qual tabela, como é que eu vou resolver ali problemas de backup e performance dos dados, se o sistema vai estar na nuvem, se são bancos de dados distribuídos que vão se comunicar entre eles, como é que faz ali a redundância de dados. Então, ali tem um poço ali de possibilidade de trabalho também, só em banco de dados, se você quiser imaginar ou se especializar, certo? E aqui que eu trouxe, que eu falei ali das visões da arquitetura, né, que dependendo ali de qual seu público-alvo, né, a qual você precisa exprimir a arquitetura, né, você pode usar ali uma visão diferente de arquitetura para apresentar, tá? Como eu trouxe para vocês ali, eu trouxe lá no primeiro slide aquelas partes do sistema, como eles se comunicam e tal. Eu trouxe para vocês aqui uma visão mais das partes do sistema, né? Uma visão ali mais estrutural, né? A gente também tem a visão de casos de uso, que pensa só nas funcionalidades do sistema e como elas se relacionam, não somente nas partes técnicas. Eu posso ter que apresentar uma visão da arquitetura mais voltada para o implementador, para o desenvolvedor que vai desenvolver aquela funcionalidade. Então, ali eu já vou descer mais o nível, eu vou focar em classes, métodos, como eles se relacionam. Posso ali ter que trazer uma visão só de processo, né? Quando eu pensar ali em infraestrutura, por exemplo, eu posso usar aqui essas duas visões de processo e de deployment para mostrar, não, o sistema aqui vai ser uma arquitetura cliente-servidor, eu vou ter esse servidor aqui funcionando sobre esse IP, esse aqui está atrás do firewall XYZ, né? Eu vou ter que fazer XYZ aqui para publicar o sistema, vou ter que fazer ABCD aqui para fazer a instalação, então, assim, a parte de arquitetura, a gente trabalha ali todas essas visões, tá? E aí vai ter uma mais adequada ali, não tem a certa nem a errada, vai ter um conjunto de visões aqui que você vai selecionar de acordo com a necessidade do projeto, certo? E quando a gente fala de UML, que eu já falei algumas vezes aqui antes, ela é uma linguagem de modelagem visual orientada ao objeto que a gente usa muito na indústria para a gente projetar um sistema, para a gente conseguir ali visualizar, detalhar, especificar, documentar como seria a construção do sistema. Vocês já ouviram falar de UML alguma vez que não tenha sido aqui agora? Ela é uma linguagem visual, bem semântica, né? E a gente vai ter ferramentas para implementar ela, sabe? Então, ali a gente consegue, através da UML, a gente vai conseguir desenhar mesmo ali, especificar, né? O comportamento do sistema, quais são as partes do sistema, como é que elas vão se relacionar, né? O que é que a gente precisa ver para o sistema funcionar em termos de equipamento, integração. Então, é uma linguagem que tem mais essa ideia da gente visualizar, especificar e apresentar ali tecnicamente as partes do sistema e como elas se relacionam, tá? Ela é uma linguagem semântica, certo? Significa ali que ela tem todos os elementos, tem um significado, tem uma forma de usar, né? Então, os mesmos elementos são usados em diagramas diferentes, né? Então, é uma linguagem ali que a gente tem que aprender a falar, né? Se a gente for precisar trabalhar ali nessa parte mais técnica do projeto de sistemas, né? É uma linguagem que já tem ali, ganhou popularidade na época de 80, tá? Antes de existir o ML, né? Quando a gente veio ali daquela etapa, né, em que começou a se desenvolver mais software, da época da crise de software, por exemplo.
A gente não tinha uma linguagem padrão para se modelar sistema. Chegou uma época ali que existia o que a gente chamava de guerra de métodos. A gente tinha, em mais ou menos um período de 10 anos ali, surgiram mais de 50 linguagens diferentes para a gente modelar sistema. Cada uma com a sua complexidade diferente e tal, e foi aí em que foi lançado um consórcio das grandes empresas de software na época, chamado AMG, que tinha lá dentro Microsoft, Rational, Oracle, que é uma empresa grande de dados, IBM, HP, e ali eles resolveram ali definir o padrão, ó, não dá mais não, vamos ali arrumar uma forma, até porque os sistemas precisam se integrar, as coisas precisam, né? Eu estou desenvolvendo ali o meu computador na IBM, tem um conjunto de restrições ali de um software que eu preciso a mais alto nível usar aqui, mas ele usa um padrão de especificar aqui as partes do sistema, aqui a gente usa o outro. Como é que eu vou fazer ali para não gastar tanto tempo fazendo esse depara de uma linguagem para outra? Então, foi em cima dessa necessidade que o pessoal decidiu se juntar e criou, né, esse consórcio que cuida da linguagem UML, tá? Ele sempre está sendo ela está sempre sendo evoluída e mantida. A primeira versão dela saiu em 97, né? E ali ele tem um conjunto de diagramas, né, que são classificados em estruturais e comportamentais, né? E vários diagramas pertencentes a essas duas grandes classes. Os diagramas estruturais são diagramas que permitem a gente mostrar mais, como o próprio nome diz, estruturas do sistema, as partes, e os diagramas comportamentais são aqueles diagramas que a gente consegue descer ali mais baixo nível em termos de implementação. Eu consigo especificar comportamentos, como é que o sistema deve fazer em determinadas situações, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, um exemplo de cada um dos diagramas, para vocês terem ideia de quais são os que existem, né, e como é a cara deles. Esse aqui é um diagrama de classes, por exemplo, que vocês vão ali, acho que já no próximo período, em programação 2, vocês já vão começar a ver ali programação orientada a objetos, né? E a programação orientada a objetos é uma programação em que a gente tende a modelar o problema, organizar o sistema, o código em partes que a gente chama de classes e métodos, né? A gente tem na orientação a objetos, vocês vão ver lá que a gente tem classes, dentro das classes a gente tem propriedades e tem métodos. Quando a gente fala em classes, é como se a gente estivesse ali modelando o nosso mundo em elementos do sistema. Então, vamos dizer que eu tenho ali uma casa é formada por parede, telhado, né? Então, você organiza o código, você modela as informações em relação, né, àquelas partes que fazem sentido, né, em termos de negócio do sistema, né? A gente sei ali que a casa é formada por um conjunto de paredes, é formada por um telhado, um ou mais telhados, que no telhado eu vou ter telha, né? Que uma telha pode ter goteira, né? Então, você vai modelando ali o domínio do problema e organiza o código nessas estruturas que a gente chama de classes. E o diagrama de classes é um diagrama da UML que serve para a gente, né, já projetar ali quais vão ser as classes do sistema, quais são as propriedades que ela vai ter, quais são os métodos, como as classes se relacionam uma com a outra, né? Então, é aquele documento ali que veio lá da análise de requisitos que eu estou projetando o sistema, né, que vai ser uma casa. Então, eu já sei ali, não, é uma casa, eu vou ter que construir. Eu sei quais são as partes do sistema, que tem casa, que tem telhado, que uma porta abre, que uma porta fecha, e aí você já vai começando a usar o diagrama de classes para modelar essas partes do sistema e como elas se relacionam, tá? Quando a gente... Esse aqui é um diagrama, que é um diagrama de caso de uso, que é um diagrama que a gente usa muito lá na etapa de engenharia de requisitos, onde a gente modela, né, quais são as funcionalidades do sistema e quem são os atores. Por exemplo, quando eu falei lá no sistema de pizza online, eu já sei quem são os atores do sistema, quem são os papéis que são importantes eu ter. Eu tenho ali o cliente que vai fazer o pedido, eu tenho o pizzaiolo que vai consultar o pedido para construir a pizza, eu tenho o atendente que vai despachar o pedido para o cliente. Então, isso é o que a gente chama de ator, né?
que é uma pessoa que usa o sistema com um conjunto de funcionalidades e regras ali que tem que ser atendidas, né? E aqui eu estou mapeando, por exemplo, aqui todas as funcionalidades do sistema. As funcionalidades do sistema, elas são mapeadas aqui nesse diagrama em torno dessas elipses, tá? Só um instantinho, peraí. E aí, aqui, por exemplo, como funcionalidade, tem aqui, ó, realizar o seu cadastro, fazer o pedido, mostra aqui como as funcionalidades se relacionam e quais funcionalidades cada usuário pode fazer dentro do sistema. É o que esse tipo de diagrama ajuda a gente a fazer, certo? Só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Aí deu para ter ideia aqui, que é o diagrama de caso de uso, que é o que ajuda a gente a especificar esse tipo de... Perceba que aqui ele diz, ó, realizar o cadastro, mas ele não diz aqui, né, nesse momento, nessa visão que eu preciso, quais são os campos que são obrigatórios, qual é a ordem, qual é a sequência, né, porque esse aqui é um diagrama que exprime ali uma necessidade diferente do projeto naquele momento. Tá? Ele não aqui está preocupado com o detalhe de implementação. Quando a gente usa esse diagrama, na etapa de requisitos, a gente está ali só preocupado em entender quais são os principais requisitos funcionais e como eles se relacionam entre eles, certo? Quando o outro diagrama que tem aqui é o diagrama de máquina de estados, que é um diagrama que me ajuda ali, por exemplo, a entender como é que um elemento do sistema pode variar em termos de status no dado sistema. Por exemplo, eu tenho um pedido, quando eu começo com o pedido, ele está lá no status dependente, né? E ali ele vai estar no estado depois em que está assim, incluindo itens no pedido. E aí, depois dos itens no pedido, ele pode ser efetivado. A ideia efetivada, ele pode ir para confirmado ou pode ir para cancelado. Se ele for para confirmado, ele vai estar em aberto e aguardando os itens do estoque, né? Se tiver item no estoque, eu vou ali seguir com o meu pedido, se não tiver, eu vou restituir valor para o usuário, né? Então, é um tipo de diagrama que me ajuda ali a pensar em todas as possibilidades que um objeto pode estar dentro do sistema, porque isso ali pode facilitar, né, para uma pessoa que vai implementar uma funcionalidade saber quais são os status possíveis de um pedido, o que é que pode acontecer, o que faz um pedido sair de status para o outro, por exemplo, né? A gente pode precisar ali detalhar esse tipo de informação, e é o diagrama de máquina de estados que ajuda a gente a ter esse tipo de informação, modelar esse tipo de informação, certo? Quando a gente fala no diagrama de atividades, esse é o diagrama que mais parece com o que a gente viu lá em linguagem de programação que a gente estava pensando, a questão do fluxograma. Lembra que ele tem aquelas estruturas de decisões, as funções do sistema, pontos de decisão, pontos em que o sistema passa, né, a executar funcionalidades em paralelo, fluxos de repetição. Então, é um tipo de diagrama que serve para ajudar a gente a modelar decisões mais próximas de um algoritmo, por exemplo, certo? O outro diagrama, que é o diagrama de sequências, né? Que aqui ele já mostra um comportamento, né? Ele já mostra... Só um instantinho, que o momento está terminando. Só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Então, aqui no diagrama de sequência, né, a gente mostra aqui, por exemplo, que eu tenho o meu ator, o vendedor, e ele vai emitir um pedido. Quando ele clica na tela para emitir o pedido, eu vou consultar o meu pedido, eu vou acionar o vendedor, eu vou ter que selecionar os produtos, digitar os atributos do pedido. Então, ele mostra aqui uma sequência de como os métodos se comunicam entre eles, que ordem eles têm que ser chamados, em que cada passo a passo ali para a execução daquela funcionalidade do cadastro do pedido, certo? Então, é um diagrama que ajuda ali o desenvolvedor a implementar com mais detalhes, né, a funcionalidade que ele tem que construir para o software, certo? Isso aqui não necessariamente, como a gente já viu em várias coisas, né? Não é que todos os projetos vão ter todos os diagramas. A gente precisa conhecer os diagramas e as características de cada um deles para que a gente escolha o que é mais adequado ali para
desenhar aquela solução, certo? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal. Espero que tenha dado para construir uma ideia do que é a área de projeto de software, como ela se relaciona com a engenharia de software, a importância e a missão de cada uma delas, certo? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se deu para ter alguma ideia, apesar de todas as interrupções de hoje. Mas era meio que para dar essa ideia para vocês. E aí, qual a dúvida, sentimento de vocês? Se vocês conheciam essa área, se faziam a ideia? É uma área que encanta ou espanta, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, dessa visão geral da área de projeto de software. Se vocês puderem abrir o áudio, não precisa abrir a câmera, não. Só para ouvir vocês e saber ali qual foi o impacto da, da área para vocês. Às vezes é uma área que a gente não conhece, né? Às vezes a gente acha só que um curso de tecnologia, a pessoa só tem que saber programar, né? Que a única coisa que a gente pode fazer é programar, mas tem muitas e muitas áreas aí dentro da engenharia de software, né? E cada uma delas tem a sua peculiaridade. Em especial, é uma área que eu gosto muito, é a área que eu mais gosto, depois de implementação, é a área de projeto, né? E que no curso de vocês vão ver ali várias disciplinas relacionadas a essa. Que eu me lembre, vocês vão ter uma disciplina no terceiro período de projeto de software, onde vocês vão aprender ali a falar o ML, entender o ML, como é que a gente escreve os diagramas, como é que a gente lê. Aí depois tem uma disciplina que vocês vão pagar só de padrão de projeto, se eu não me engano é no quarto período. Vocês vão ver ali que, existem vários problemas que se repetem quando a gente vai construir software. E ali a indústria, né, já tem ali, né, e a academia já modelou um monte de forma padrão da gente resolver aqueles problemas que se repetem, né? Igual, por exemplo, quando a gente está falando da engenharia civil, por exemplo. Na engenharia civil, existe ali um conjunto de estruturas que se repetem, sei lá, eu tenho viga, eu tenho um bloco, e a gente usa bloco para fazer isso, para fazer aquilo, é mais adequado para construir, sei lá, uma piscina, vai ser usar bloco, vai ser usar cerâmica, né? Já existe ali um conjunto de estratégias para resolver aquela solução de construção. A mesma coisa existe para software. É o que a gente tem ali quando a gente fala de padrões de projeto. A gente tem padrões de projeto para como modelar os objetos, para como relacionar eles, padrões de projeto para em termos de arquitetura. Então, a área que vocês vão estudar também. Vai ter uma outra disciplina que é de arquitetura de software, onde vocês vão estudar ali, depois que aprender o OML, depois que aprender o padrão de projeto, vocês já vão ter ali uma visão maior da área, que é saber usar o ML, saber usar padrões de projeto e projetar arquiteturas. É uma disciplina que vocês vão pagar mais lá na frente, se eu não me engano, acho que é no sexto período, né? Então, ali a gente tem mais ou menos ali umas 3 cadeiras que estão relacionadas com esse assunto e vocês vão vivenciar um pouquinho dessa parte nelas, certo? Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Ou tá confortável e tranquilo para todo mundo? Tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Então, beleza, pessoal. Era uma visão que eu queria passar para vocês do que é a área, como ela se encaixa na engenharia de software, os papéis relacionados, como ela atua ali na prática, certo? Deixei para vocês um exercício lá na sala de aula, tá, a respeito desse assunto, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, certo? E aí, na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a construção de software. Tranquilo? Era isso, pessoal. Obrigada pela compreensão de vocês. Um bom dia para todo mundo. Qualquer coisa, não esqueçam de avisar, tá? Eu vou parar aqui a gravação, vou colocar lá no sala de aula, certo? Os slides.